Mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos, o pessoal que está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, nosso carinho, nossa gratidão também. Como de costume, as nossas reuniões doutrinárias evangélicas, nós trazemos o Evangelho redivivo para que todos nós possamos colocar em prática na nossa vida. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz de uma forma bem tranquila, bem esclarecedora, a parte moral do Novo Testamento, que é exatamente aquela preocupação que nós devemos ter com a nossa melhora diária, a nossa evolução. Antes de iniciarmos a nossa palestra, tem 3 observações que Kardec faz lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que depois vocês vão conferir, a partir do item 3, que precisam ser devidamente esclarecidas antes do início da nossa palestra. Primeira, fala da piedade filial. Então nós vamos ver que nós temos que agradecer sempre e honrar o nosso pai e nossa mãe. Mas Kardec também traz uma coisa muito importante que nós não devemos esquecer, que esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e mãe, ou seja, os pais adotivos, os avós, os tios que criam as crianças. Quem quer que seja que crie, nós devemos ter o mesmo respeito, a mesma honra para com essas pessoas, porque na realidade eles também são os nossos pais. Os primeiros, os pais biológicos nos deram a vida, e os pais que nos criaram nos deram o amor e nos propiciaram. Então, aquele que é adotivo, ele tem 2 gratidões a fazer. Aos pais biológicos que deram a vida, e também aos pais adotivos, ou quem os criou, que os encaminharam para a vida. E segundo, Kardec faz uma coisa muito importante a respeito da ingratidão dos filhos, que eu gostaria de ler. A respeito da lei de causa e efeito. Diz lá, ai do ingrato que não honre seu pai e sua mãe. Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes já nessa própria existência, mas com certeza na próxima, onde sofrerá os efeitos daquilo que fez aos outros. Olha aí, gente. Nada fica impune na vida. Tudo que fazemos, existe um reflexo, lei de causa e efeito. E segundo, uma coisa que parece um pouco estranho para a gente, que lá no 5º mandamento, onde diz, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Engraçado, né? Parece que é um antagonismo. A felicidade na terra não é. Naquele tempo, os judeus eram errantes e procuravam a tal terra prometida. Então, naquele momento, a terra prometida era aquilo aonde os judeus iriam. Só que trazida para os dias atuais, nós vamos ver que essa terra prometida é realmente a nossa evolução, caminho constante para a angelitude. Então, esses 3 objetivos para a gente começar a entender. Pais adotivos, o reflexo da ingratidão e o que seria viver de longo tempo na terra. Feito isso, nós vamos passar realmente para a nossa palestra de hoje. Primeiro, saber o que é isso. O que seria honrar? Está lá no Êxodo, né, no Decálogo, honrai pai e mãe, que lemos há pouco. Então, o dicionário nos traz que significa conferir honras, dar crédito ou merecimento a, exaltar, levar às alturas, glorificar, com respeito, reverenciar. Esse é o significado da palavra honrar, para a gente começar a entender a respeito da piedade filial. E honrar aos pais nada mais implica em reconhecer o merecimento da parte deles. É tão importante honrá-los que essa determinação foi incluída nos 10 mandamentos, no 5º mandamento, recebido por Moisés há mais de 3.000 anos. Vocês viram? É muito importante notar isso.
da responsabilidade que nós temos a respeito com os nossos pais. Dr. Andrei Moreira, um médico homeopata, foi presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, fez um trabalho a respeito da reconciliação fantástico, tem até um livro sobre a reconciliação. E nós vamos tratar aqui da importância, por que está lá nos mandamentos, dessa importância, que só como espíritas nós passamos a entender a respeito da reencarnação, o porquê que depois de Deus, nossos pais são as pessoas mais importantes da nossa vida, porque realmente eles nos aceitaram receber. Nós vamos ver aqui o porquê dessa gratidão, por isso honrá-los, respeitá-los é tão importante, faz parte dessa piedade filial que nós estamos falando um pouquinho a respeito disso, desta importância, enaltecendo muito isso aqui. Vocês veem todas as semanas eu falo a respeito dessa reconciliação e gratidão aos pais. Hoje nós vamos tocar a fundo nisso aí, como é importante para nós. Nós que somos filhos, que somos pais, os que serão pais ainda. Essa responsabilidade, essa coisa maravilhosa que é essa oportunidade de voltarmos à carne para evoluirmos, para eliminarmos as nossas deficiências do passado, aprimorar as nossas virtudes. Nossos pais, as pessoas, depois de Deus, as pessoas mais importantes da nossa vida. Então, qual seria o significado de então? Honra teu pai e tua mãe. É uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, que começou no Decálogo, lá nos 10 Mandamentos, e veio solidificar com Jesus, que veio exatamente trazer a importância do amor para a evolução. Então, aí nós vamos ver, não se pode amar aos pais sem amar o próximo sem amar os pais. Então, daí, gente, as pessoas, muitos vão para lá, muitos têm problemas, muitos foram abandonados, muitos teve pais cruéis, mães terríveis. Não interessa, não interessa. Não cabe aos filhos julgar os pais. Kardec fala isso lá também no item 3, lá no 5º parágrafo, que vai falar que não cabe aos filhos o julgamento dos seus pais. Cabe agradecê-los. E esse trabalho do Dr. Andrei Moreira é fantástico. Nós vamos ver quais as consequências da não gratidão e do não amor aos pais. O que são essas consequências na vida atual nossa de cada dia, que muitos não sabem. E hoje vão ser esclarecidos. O que pode ocorrer, essa não gratidão, essa não reconciliação entre filhos e pais. Não podemos entender. Então, lógico, pela reencarnação, nós sabemos que filhos e pais são devedores e credores de outras vidas, que estão aqui exatamente para eliminarem as suas diferenças. Muitos não conseguem, lamentavelmente. Outros conseguem em parte e outros conseguem todo. Mas como a função da doutrina espírita, nada mais, nada menos que ser esclarecedora, ela não impõe nada, apenas esclarece. A base da doutrina espírita é o Evangelho. Não sai um minuto, 1 milímetro do Evangelho. Só que explica de uma forma bem legível, para a gente, bem compreensível, para que todos nós não tenhamos mais dúvidas a respeito da importância da nossa vida, por que estamos aqui e para quê. E, sobretudo, para valorizarmos a nossa vida. É isso que é importante que todos nós tenhamos isso em mente. E, na realidade, nós vamos ver quem são nossos próximos, mais próximos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e ao próximo de Deus. Os próximos, mais próximos, são os nossos familiares. Os nossos pais são os nossos próximos, mais próximos. Então, daí que a gente tem que entender que esse cadinho depurador chamado lar, onde se encontram inimigos, amigos de outrora, é muito importante. É ali
que se solidificam amizades, amores, que se eliminam ódios, rancores de séculos, de milhares de anos às vezes. E quando nós passamos a ter esse conhecimento, nós passamos a entender melhor as pessoas com quem convivemos, debaixo do mesmo teto. Por que essas antipatias, as simpatias que ocorrem? Tudo tem uma razão de ser. E como nós temos o dever de conhecer, porque quem conhece a verdade é liberto, como já está no Evangelho, conheceis a verdade vos libertará. Libertar do quê? Da ignorância, da gente entender praticamente e viver bem esse pouco tempo que passamos na Terra, 60, 70, 80, não interessa o tempo, mas é pouco, perante a eternidade é muito pouco, para a gente começar a entender dessa importância da vida e dessa honra aos pais, que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Então, o que seria a piedade filial que nós estamos vendo lá? Que a gente precisa entender, honrar pai e mãe. E é um imperativo que Jesus fala no modo, honra. Ele está praticamente mandando, honra teu pai e tua mãe. É para descer. E que seria isso aí? O que seria o conjunto de honrar pai e mãe? Nós vamos ver lá, que nós temos que, ao amor que nós devemos ter por eles, nós devemos juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência. Isso aqui nós vamos falar hoje a respeito de tudo isso aqui. Então, para honrar, não basta amar. É preciso ainda mais que o próprio amor natural de filho para com os pais. Precisamos agregar o respeito profundo por aquele que entende que pai e mãe não são seres infalíveis, mas aprendizes da vida como nós. Os pais não são seres perfeitos, são falíveis, têm erros também, têm dificuldades. Então, daí o entendimento daquele que o pai é ignorante, a mãe é ignorante, é bruta, faz tudo isso, mas o filho ele vai conhecendo, vai entendendo, ele vai saber como ajudar, como conviver bem, o melhor possível, evitar mais desavenças, aparar as arestas. Esse é o papel nosso de pais e filhos espíritas. Precisamos conhecer, porque quando analisamos a nossa vida, se está boa ou está ruim, algo tem do nosso passado, de nossas ações, de bom e de ruim. Nós vamos falar a respeito aqui hoje também, para a gente começar a entender que essa convivência, quanto melhor, quanto mais pacífica for, mais felizes nós seremos enquanto aqui estivermos. Então vem aquela pergunta, né? Que mérito será que tem os pais para constarem no mandamento, fazer parte de um mandamento da lei divina? Qual o mérito? Simples, só de serem pais. Por quê? Porque a consequência da evolução precisa do pai e da mãe, para darem oportunidade a esses espíritos voltarem, receberem um corpo para juntos evoluírem. E assim, de reencarnação em reencarnação, as famílias vão se mudando. Quem é pai hoje, volta numa próxima, como filho, como esposa, como irmão, como tio. É assim que vai fazendo. E assim nós vamos nos moldando, vamos aparando as nossas arestas. Então, só de serem pais, já precisam ser honrados. Só. Não precisa mais nada, sem julgamento nenhum. Lembrem-se disso, não cabe aos filhos julgarem os atos do seu pai, dos seus pais. A pergunta, por quê? Porque existe uma lei divina de causa e efeito. Que todos aqueles, tudo aquilo que fazemos, vai gerar uma consequência, boa ou má. É a justiça divina. Ninguém é condenado eternamente. Teremos sempre oportunidades. Então, quem faz vai receber aquilo que fez, não como castigo,
mas como oportunidade de melhora. Então, esquece, como já foi dito aqui em outras palestras, esquece que é resgate. Simplesmente resgate, eu tenho que passar por isso. Não, eu estou vivenciando, eu estou melhorando, eu estou cada vez melhor, aproveitando o máximo a minha encarnação, com essas convivências, às vezes difíceis, dentro do lar. Que essas convivências, às vezes, os ódios dentro do lar, irão refletir na vida social, irão refletir na vida profissional, trazendo intranquilidade, trazendo as pessoas com uniões infelizes, pessoas mal-sucedidas, por falta de reconciliação. É isso que a gente precisa entender sempre. Então, honrar aos pais é reconhecer o bem que fizeram ao filho, ao pôr o filho a viver neste mundo. Então, essa gratidão é de todos os dias, todas as horas. Estamos aqui, primeiro pela vontade de Deus, segundo, pela vontade dos nossos pais. Não podemos jamais nos esquecermos disso. Aí vem a pergunta, né? E os pais que abandonam os filhos? E os que não são bons pais? É o que já falamos. Também devem ser honrados por terem dado a oportunidade de um novo corpo a um espírito, de uma nova existência com inúmeras experiências, de novos aprendizados, de transformações internas, de prosseguimento evolutivo. Não interessa se eles abandonaram ou se não foram bons. Eles vão responder pelos seus atos, mas nós, para sermos felizes, temos que agradecer e nos reconciliarmos com eles. Só por isso já fazem credores de honra, consideração, respeito e compreensão aos motivos do abandono ou dos maus tratos. Não interessa. Lógico que não. Também lembra Kardec que todo ato condenável que se faz ao próximo se torna ainda muito mais grave quando é feito aos pais, uma vez que a falta de caridade se junta ao sentimento da ingratidão. Nesse mesmo capítulo aqui, 14, vocês vão ver um tópico que vai falar sobre a ingratidão dos filhos, vão falar sobre o parentesco espiritual e corporal. É uma maravilha esse capítulo. Sugiro que vocês leiam com calma no Evangelho, capítulo 14. Vocês vão entender praticamente tudo isso que eu estou falando resumidamente aqui, com a leitura, com o estudo desse capítulo, vocês vão trazer para a vida de vocês o que precisa ser mudado a esse respeito. Vocês vão ver por que tem mais afinidades com... As pessoas têm mais afinidade com estranhos que com irmãos. Tudo faz parte. Mas tudo está levado devagarzinho à honra e o respeito e ao amor e à gratidão aos nossos pais. Não se esqueçam disso. Aí nós temos os conflitos. Gente, por que tem conflito? Porque somos seres imperfeitos. Vocês imaginam, numa encarnação, as pessoas se matam, se brigam, tira o dinheiro do outro, tudo, faz tudo de ruim. Aí chega no mundo espiritual, cai a ficha, é levado os inimigos, gente, vocês têm que se acertarem. E para se acertarem, vocês têm que voltarem à Terra. Mas como que eu vou pegar essa pessoa que me matou, que me roubou? Como que eu vou aceitar essa pessoa? Como que eu vou amá-lo? É exatamente isso que você precisa fazer. Você aceita recebê-lo? Aí, lá no mundo espiritual, os nossos pais, pai de todos nós assim, aqui, aceitaram nos receber. E nós pedimos, vocês me aceitam como filho, apesar de eles te aceitamos. É difícil. André Luiz descreve, num dos seus livros, essa reencarnação. É dura, inimigos do passado se reencontrarem. Mas, a partir do momento que se inicia a fecundação, o espírito começa a agregar ao novo corpo que se está formando dentro da mãe, vai se esquecendo das suas vidas passadas,
E aquele inimigo terrível, nasce aquele bebezinho rosadinho, bonitinho, sorridente, olhinho mais bonitinho, rindo. Se vocês soubessem que era aquele que te espetou, vocês iriam receber bem? Não iriam. E ali começa o amor maternal, a coisa mais linda. Esquece, ninguém pensa que é um espírito velho que está chegando ali, é um bebezinho. Está chegando prontinho até o 7º ano, para ser moldado, para ser amado, para ser perdoado, para que nós possamos pedir perdão também àquele espírito, não sabemos, e ali juntos, seguir em frente, evoluir. É a maravilha da vida seguindo em frente, que nossos pais nos aceitaram, e nós, como os pais, fizemos a mesma coisa com os nossos filhos. Eles vieram, falaram, nós precisamos, vamos te receber, e aqui estamos. E essa sequência maravilhosa, onde não existe acaso, nada, tudo são consequências, acontecem, estamos aqui. Então, gente, muitas vezes vocês estão vendo lá, pais duros, difíceis, é aquela coisa que não sabe, aquela índole que ainda não foi domada. Muitos falham, muitos abandonam. Muitas mães jogam os filhos no lixo. A televisão está mostrando. Muitos pais abandonam. Muitos pais matam seus filhos, tanto o pai como a mãe. Estapeiam, como aconteceu em Poços no dia desse. Por quê? São aquelas reminiscências do passado que foram feitas para serem domadas. Para ver aquela pureza daquela criança, entender isso. Chico Xavier, vocês viram o filme dele, a madrasta cutucava ele com um garfo, ele era tudo ferido, de ódio, não gostava, problemas espirituais, ele apanhava com um garfo, cutucava, nem por isso ele a odiou, porque ele entrou nesse aqui, o dever de, além da mãe que o gerou, a madrasta que o ajudou a criar, ele também a amava, e ele também perdoou e seguiu em frente. Então, isso acontece, lógico. As leis divinas, as leis humanas estão aí. Uma mãe que agride, que maltrata os filhos, ela é retirada, ela perde o pátrio poder, está tudo aí, não quer dizer isso. Mas mesmo assim, quando essa criança tiver a sua maioridade, tiver a razão, os pais... Outra coisa muito importante, um parêntese. Quando há separação, lamentavelmente, hoje até tem uma lei que é proibido. Se o marido abandonou a mulher, foi por outra, a mulher com o filho envenenava o filho contra o pai, falando as maiores barbaridades. Eu não sei o termo que é isso aí que tem, jurídico, que tem isso aí agora. Alienação parental, exatamente. Então, errado. Então, o que tem que entender? Que os pais, separados ou não, são pais nossos. Pai e mãe, para a gente entender que o perdão é fundamental e a vingança não pode fazer parte da nossa vida, não é verdade? Então, isso aí, mas como que eu vou perdoar? Fui jogado fora, mas você está vivo? Foi criado? Sim. Vamos entender isso. Deixa a justiça divina seguir o seu rumo tranquilo. Pais omissos, mães omissas, não interessa. A responsabilidade é deles. Mas eles nos deram a vida. Isso nós não podemos esquecer jamais. E aqueles que nos criaram são tão importantes quanto eles, tanto quanto. Feito isso, nós estamos, podemos dizer, de bem com o universo. Tudo estamos de bem. Por quê? Nós estamos tirando um peso de dentro de nós. Estamos nos reconciliando, trazendo a paz, a energia boa para dentro de nós. E quando fazemos isso, nós estamos melhorando, iluminando a nossa psicosfera, a nossa aura,
Quando nós iluminamos a nossa aura com pensamentos bons, de perdão, de paz, nós temos a companhia de espíritos bons, que estão sempre nos orientando, nos ajudando. Feito isso, não é que os problemas sejam eliminados, não. Moramos ainda no mundo de expiação e provas. Existem N desafios todos os dias, mas o modo de encará-los vai ser diferente, porque nós sabemos que tudo tem um ciclo. A pior situação que talvez estejamos passando, ela vai passar. E vai passar mais rápido quando nós tranquilamente deixamos ela fluir e encerramos o ciclo. É assim que funciona. Então, os conflitos são feitos para nós, que temos o conhecimento agora, para serem resolvidos. Temos que promover a reconciliação. É o que vamos falar agora. Reconciliação com os pais. Vejam que legal. Quando há incompatibilidade, aversão, falta de empatia, ciúmes exagerados em relação aos filhos, como dos filhos em relação aos pais, é um sinal de alerta. Atenção, sinal amarelo. É hora de refletir, não importando de onde venha, mas sim buscando a melhor maneira de eliminar a causa, exercitando aí a reconciliação e a gratidão. Essa frase de baixo é do Dr. Andrei Moreira, médico que acompanhou N casos em que ele promoveu a reconciliação de pais e filhos, como mudou a vida de todos. Então ele disse, para que o filho encontre êxito na vida e caminhe em direção à plenitude, no cumprimento da sua finalidade existencial, só há uma postura que o ajuda, a gratidão. Não sejamos ingratos jamais. Se a vida de vocês, sob o ponto de vista emocional, espiritual, profissional, afetivo, está uma bagunça, nada dá certo, vamos retornar à fonte. A primeira fonte é Deus, reconciliação com Deus. A segunda fonte, os nossos pais. Se nós não estarmos reconciliados com os nossos pais e gratos a eles, a nossa vida não vai ser boa. Sempre, principalmente nos relacionamentos. Vai um, vem outro, vai um, vem outro, e vão ficar aquela troca, e o vazio existencial vai cada vez aumentando mais. Agora, muitos não exercem a piedade filial. O que é essa piedade? É fazer as coisas no tranco, praticamente, né? Faz porque tem que fazer. Olha lá, dá comida. Tem uma historinha muito grande, muito interessante, conto para vocês. O filho, estava o casal com o filhinho pequenininho, e morava o pai do marido com eles, que estava viúvo. E um dia, estavam lá, o filho pegou um canivetinho qualquer lá, e começou a cortar uma madeirinha. E o pai, ô filho, o que você está fazendo aí? Não, papai, eu estou fazendo um pratinho para mim, igual do vovô, porque quando eu ficar velhinho, para me ter onde comer. Quer dizer, o filho comia numa comida, o pai dele morava num lugar ruim, fora da casa, e comia separado, numa tigelinha muito feia. E ele estava fazendo uma tigelinha, falando, o pai caiu a ficha. E, poxa vida, quer dizer, é a influência divina que vem trazer essas coisas, de ver a importância que só dar comida, dar os piores aposentos, os pais no final da vida, não é ter piedade, é tratar de qualquer jeito. Tudo aquilo ali, tudo aquilo que vocês estão vendo lá, que vocês vão ler aqui, do Evangelho, eu não vou citar todos, mas dá para ler. O que pode ser? Vejam bem, aqueles que os ajudam dando o mínimo,
o mínimo, sem dar nada, colocando para trabalhar de empregado, colocando na limpeza pesada de casa. Não é uma piedade filial. Então, tudo aquilo que nós damos, que não nos custa nada a eles, isso aí, gente, vocês viram o que foi lido aqui, no começo, que Kardec explica para nós, que nessa existência mesmo nós possamos irmos colhendo o que fazemos aqui? O que será da nossa vida? Sabemos? Se hoje relegamos nossos pais ao abandono, e nós, quando envelhecermos? Como será? É a pergunta que a gente sempre faz, como será? Isso entendendo, veja bem, mais uma vez esclarecendo, isso é muito importante, a doutrina espírita não impõe nada, apenas esclarece, mostra a liberdade de cada um. Mas nós temos que tratar os outros como gostaríamos que fôssemos tratados, vocês não acham? É colocar no lugar. Se eu estivesse lá, eu gostaria disso? Mas o mundo hoje é muito materialista, lamentavelmente ainda. É muito no ter e pouco no ser. Essa meditação a gente tem que fazer sempre, não podemos jamais esquecer. Então, tudo isso, o basicão, não quer dizer que tenha esse respeito, essa honra, essa obediência aos nossos pais. Então, a gente tem que prestar bastante atenção a respeito disso no nosso dia a dia. Nós vamos ver aqui ainda, e os pais que já deixaram a terra? Já estão no mundo espiritual. Como fazer? Dr. Andrei fala no seu livro a mesma coisa. É a melhor oração que fazemos aos nossos pais. Principalmente se eles já desencarnaram e nós ainda temos um sentimento ainda de uma pequena culpa. Por que eu não fiz isso para meu pai, para minha mãe? Por que não? Essas coisas? Eu devia ter falado que eu amava, eu nunca falei que amava. Como é que eu faço? Muito simples. O que morreu, o que está morto é o corpo. O espírito do seu pai e sua mãe estão mais vivos do que nunca. E a maior alegria para eles, lá no mundo espiritual, é receber essa energia de um filho dizendo: pai, mãe, eu amo vocês. Como eu sou grato a vocês pelo dom da vida. Hoje eu entendo como vocês fizeram o máximo possível. Não cabe a mim julgá-los. Se você me abandonou, pai, eu te amo do mesmo jeito, quero todo o bem possível para você. Siga em frente. E vocês são bálsamos de luz que chega, às vezes num coração doído, às vezes em locais sombrios da espiritualidade, que chegam como bálsamos, devagarzinho, curando as feridas do passado, ajudando o arrependimento daquele que não foi um bom pai, não foi uma boa mãe. E quando nós jogamos essa energia de luz, de gratidão, de amor, volta tudo para nós. Nós estamos nos reconciliando, estamos nos tornando realmente filhos de Deus, porque estamos promovendo essa reconciliação. Então não interessa se o pai já foi, meu pai já foi, minha mãe já foi, não tem problema. Vamos, nossos cuidados amorosos para com ele, do mesmo modo, abraçá-los, beijá-los. É a mentalização que a gente faz. Eu acho que a melhor oração é essa. Não é desfiar um mundo de preces só com a boca, blá, 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 blá. Não. É mentalizar seu pai e a sua mãe e conversar com eles mentalmente. Pai, me perdoe se eu fui grosso, eu não queria ser mais. Hoje eu sei que eu não for, eu quero te amar, quero te agradecer. Mãe, vocês são muito importantes. Eu amo vocês. Externa esse amor, gente, vai fazer muito bem para nós. Tira esse peso que possa ter na nossa vida. Vamos nos reconciliar. É fundamental isso. E não julgar nossos pais. Não temos o direito de julgá-los. Porque somos espíritas e conhecemos a justiça divina. Conhecemos a justiça divina.
não podemos nos esquecer que lei de causa e efeito. O que fazemos vai ter um reflexo. A gente precisa sempre entender isso. Então, aos nossos pais que já deixaram o nosso amor, nosso carinho e a nossa gratidão. Como honrar? Pequenas dicas. Isso aí não é algo que não tem um manual. Então a gente pega algo que pode, coisa simples. Simples, por exemplo. Vamos demonstrar gratidão para eles? Porque tenho certeza que deram o melhor. Hoje, como pai que eu sou, e como eu vejo, eu me retorno à minha infância tão dura e difícil, mais eu amo meu pai e minha mãe, mais eu jogo luz para eles. Quando eu tinha raiva de dormir num colchão de palha, num travesseiro de taboa, que vocês nem conhecem o que é isso, um pau, a coisa mais dura do mundo, que saía uma poeira danada, mais de tomar banho numa bacia desse tamanho que não tinha chuveiro, xingava, ficava bravo, de ter que recolher lenha a hora que ia chover, porque senão não tinha lenha para fazer o almoço. E eu via, reclamava, mas não tem carne hoje, dava nó, de criança. E eu via, hoje, meu Deus, como foram heróis, viu? Como foram heróis. Hoje que a gente vê, eles deram tudo, mas nos fez pessoas, somos 4 irmãos, nos deu o melhor, que foi dignidade. Dignidade. Isso foi o maior bênção que eles poderiam me dar, o maior tesouro, não deixaram um tostão, não tinham nada, mas deixaram princípios. Mais grato eu sou. Hoje eu dou valor, e muitos de vocês vão pensar isso. Retorne à infância, veja a adolescência, as brigas que a gente tinha, nada. Reconciliem com seus pais, mesmo agora estando eles encarnados. Mentalizem. Só quando nós somos pais, quando vocês que não têm ainda, que não são, vocês vão ver o que é ser pai e mãe, gente. Nós não pensamos mais na gente, quando recebe o filho. Nós só fazemos em função deles. Abrimos mão de N coisas. Faz parte. Aí nós nos retornamos a eles. E entenda as diferenças, lógico. Eles pensam de um jeito, vamos respeitar. Não precisa concordar, mas não precisa bater boca também. Respeitar as diferenças, as opiniões. Valore a sabedoria, ouça os conselhos, pondere. Nunca obrigue seus filhos a fazerem, mas mostre o caminho. Filho, pela experiência, isso é bom, isso é bom. A vida é sua. Se você é pequeno, ainda a gente leva, enquanto a gente está puxando, mas criou asas, é do mundo. Assuma as suas responsabilidades, mas é isso. É assim que a gente faz para os filhos. Não vivamos os sonhos deles. Cada um de nós tem um sonho. Não queira colocar os seus sonhos irreais que você não pôde realizar, para que seus filhos façam aquilo que você quer, mas que eles não querem. Serão péssimos profissionais, infelizes. Não vale a pena. Lembre-se de quanto eles os amam. É o amor incondicional de pai e mãe. Amamos porque amamos, independente de qualquer coisa. Estamos sendo chutados, estamos amando. Faz parte. Procure seguir as regras. Enquanto você está sobre as asas do seu pai, siga as regras. Procure ser regras. Pequenas regras. Hora do almoço, hora de chegar, hora de banho. Entre. Pequenas coisinhas que não levam a nada. Procure ter boas maneiras. Passe mais tempos com seus pais. Ah, que saudade, que vontade de voltar. De sentar, para prosear, gostoso. Com meus tios, com os pais. Oh, saudade. Mostre afeto. Isso é muito duro, gente. Eu falo,
A minha criação foi uma criação difícil. Meu pai, minha mãe, pessoas boas, mas a gente tinha um respeito muito grande de tomar bênção e beijar a mão. Eu nunca abracei meu pai. Nunca falei para ele que amava, que eu tinha vergonha, não tinha aquela, não sei, tinha aqui uma barreira que não deixava falar. Eu só consegui fazer isso depois que ele desencarnou. Depois que eu fiz esse trabalho de reconciliação, de falar, de amar, que eu abracei, beijei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Façam isso. Façam para vocês verem. Se eles estão vivos, não deixe de falar para o seu filho: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Não tenham vergonha. Estimule seus filhos também, para que eles também façam isso. Eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Isso aí abranda, gente, é maravilhoso, vale a pena. Não responda com falta de educação, assim como gritar, xingar e ser sarcástico, coisa típica de adolescente. Não desenterre o passado no calor das discussões. Coisa lá do passado, você desenterra e vai fazendo aquela briga, aquela coisa sem fim. Fale abertamente, crie-se um ambiente que possam se conversar. O respeito é fundamental. Pai é amigo até certo ponto, mas ele tem que impor a sua autoridade, porque a autoridade do pai é que vai dar segurança para aquele filho na vida. Se ele for só amiguinho, de passar a mão na cabeça, de dar presentinho, o filho vai se perder lá na frente, porque ele faltou aquele ponto de apoio da autoridade, o porto seguro de um pai e de uma mãe. Isso é fundamental. Exerçam a autoridade, não autoritarismo, autoridade. Mas isso aí é fundamental para o crescimento espiritual dos seus filhos. Não se esqueçam disso jamais. E chegamos ao final. Pai e mãe são o nosso passaporte para a vida material, nos facultando a chance de nos materializarmos na Terra, onde evoluiremos para a perfeição e fruiremos, mais dia menos dia, a felicidade que desejamos. E esta última é do Dr. Andrei, da reconciliação, que fecha com chave de ouro a respeito da piedade filial de hoje, da importância da gratidão e do amor que nós devemos ter para os nossos pais. Honrar pai e mãe é o caminho da abundância, das realizações e da plenitude espiritual. É o caminho para a alegria de viver, para a satisfação profunda e para uma conexão livre e eficaz nas parcerias afetivas, na profissão e na vida. Querem ser felizes dessas 3 situações? Afetividade, na profissão e na vida. Sejam gratos e demonstrem essa gratidão aos seus pais. Feito isso, as pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos, que terminou um relacionamento, às vezes com filho ou sem filhos, nunca agridam o cônjuge que já foi. Encerre o ciclo. Agradeça o tempo que vocês estiveram juntos. Foi 2 meses, 1 mês, 1 ano, 3 anos. Fulano, seja feliz. Problema, eu quero viver a minha vida, siga a sua mentalmente. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo filho que você me ajudou a ter, que ninguém faz um filho sozinho. Vá em frente, agradeça, segue, encerra aquele ciclo. Encerrando aquele ciclo, os outros serão mais duradouros, mais tranquilos, porque vai existir a honestidade. Vamos não deixar que nossos filhos separados odeiem o pai ou a mãe, não. Não podemos induzir a isso. É assim que a gente leva a vida, gente. Temos toda a bagagem na mão para vivermos o melhor possível aqui na Terra. Um planeta duro de expiação e de provas, que não é fácil, todos nós temos problemas,
Mas quando estamos com o coração leve, com certeza, não existirão desafios que não serão vencidos. Não existirão. Venceremos todos, porque tudo passa. E a bênção de Deus sempre estará conosco. Lembrem-se, gratidão aos pais, amor aos pais, sem julgamentos. E que Jesus esteja conosco e possamos levar para as nossas casas aquilo que ouvimos aqui hoje. Que assim seja.